algumas vezes são escolhas erradas. Então, tem pessoas que chegam para mim, principalmente mulheres, né? Irmã, eu me casei, julgo desigual, meu esposo me trata mal, eu tô muito cansada. Por quê? No namoro já teve sinais. E por ser julgo desigual já é complicado, já é difícil. Nós sabemos que para a pessoa se converter é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Então, muitas das vezes as pessoas passam por algo por escolha, porque escolheu errado e isso é triste demais. Porque essa pessoa ela não pediu discernimento, às vezes ela nem era ainda da igreja, né, para orar para Deus confirmar. Ou essa pessoa já era da igreja e ela insistiu nesse relacionamento, sabendo, assim, dos sinais de como a pessoa era antes. Porque dá para saber como a pessoa é quando a gente está conhecendo ela. Então, assim, às vezes a pessoa quer muito um trabalho, mas Deus não tem aquele trabalho ali para ela. Ela vai teimar com Deus, ela vai naquele trabalho. Deus tinha algo muito maior e aí vem a consequência. Tem algumas coisas que são consequências de escolha. E tem coisas que são batalha espiritual mesmo. Então, o inimigo muitas das vezes vai colocar algo que não é de Deus e depois a pessoa ainda vai culpar Deus, né? Isso que é complicado. Aí fica complicado. Aí que você tem que fazer uma avaliação, né? Sim, tem que avaliar. Avaliação da sua vida, ver por que chegou isso, é você, se é... Igual, se o banco me oferece um monte de empréstimo, e aí eu sei que eu não vou conseguir pagar, eu vou pegar o empréstimo que o banco me ofereceu ou não? Por quê? Como consequência, eu como cristão não posso ficar devendo. E aí eu vou ficar devendo, eu vou culpar o Senhor porque eu estou cheia de dívida. Não, isso é consequência, tem que saber discernir, né, nessa parte. A pessoa que ela não tomar água, que ela não se alimentar direito, vai ter a consequência de quê? Imunidade baixa, enfermidade. Então tem gente que não toma água, não cuida do corpo, não cuida da mente, não se alimenta direito e aí também culpa o Senhor quando fica doente. Acha que é espiritual e não é assim que funciona. Tem também que cuidar do corpo, beber água, se alimentar bem, fazer exercício físico, né? Nós falamos muito sobre alimentação aqui e é algo tão importante, às vezes nós não damos atenção à alimentação. É algo que mexe. Deus ele vai falar conosco no nosso corpo também. E às vezes se nosso corpo não está bem nutrido, com a alimentação correta, você está comendo coisa que está acabando com você, não está com vitaminas, não está com algum problema de saúde, alguma coisa assim, isso vai atrapalhar também a sua conexão com Deus, né? Sim. De repente fazer um exame, você acha que é depressão, é um exame, alguma coisa, falta de vitamina, que você tem que... E você fica lá orando, lá, pedindo me liberta, e é uma... Nem tudo é espiritual. Né? Primeira coisa, passa pro check-up, né? Veja como que você está. Analisa a vida, fala o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, onde foi que eu, né? Ver o que tá faltando de vitamina no corpo. Isso. Não é verdade? Fazer exame. Exatamente. Bom, vamos falar sobre cativeiros espirituais invisíveis. Quando a prisão está na alma. O que seria cativeiros espirituais invisíveis? Seriam prisões espirituais que tem no mundo espiritual. Várias pessoas estão lá e não sabem. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem vários traumas do passado, ela tem feridas ainda abertas, rejeição, abandono, tem coisas que ela passou não resolvidas, isso se forma um cativeiro espiritual, tá? Às vezes essa pessoa foi traída, sofreu do adultério, sofreu um abuso na infância. E aí eu tive uma experiência que eu visitei esses cativeiros, né? O Senhor me levou numa prisão, onde estava muito escuro, um túnel assim, e eu vi almas das pessoas presas lá, nessa prisão espiritual. E Deus falou, a alma dessas pessoas já está aqui presa.
Porque a nossa alma ela é infinita, a nossa alma ela consegue ser fragmentada. Alguns fragmentos de alma ficam presos em cativeiros, e aí a pessoa não consegue romper. Ela não consegue romper, às vezes, na área financeira, na área sentimental, porque está em cativeiro e não sabe. Entendi. Quando a Bíblia fala assim, a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro, só essa frase, ela já faz a nossa mente viajar muito, né? Sim. De querer entender como que é a alma, na verdade, que deve ser algo muito grandioso, muito grandioso. A gente vê o mundo físico, nós somos pequenos diante desse mundo, desse universo, mas a alma é algo que está em outra dimensão, né? Sim. Algo grandioso, né? Muito. Então é algo que a pessoa, às vezes, foi adquirindo com o tempo, isso, Sim. né? Da infância, aí foi se acumulando coisas ali sem ela perceber, e chega na fase Ela adulta, carrega na fase adulta aquilo. ela foi alimentando, às vezes, aos pouquinhos, assim, aos poucos foi alimentando, né? Não tratou, e uma consequência foi levando a outra, e ela ficou presa. Ficou presa. Cativeiro, né? Então, isso também inclui traumas, pecados e alianças também? Que a Sim, pessoa fez no passado? sim. Isso também faz a alma da pessoa entrar em cativeiro, tá? E às vezes a pessoa está em cativeiro e Deus está querendo mostrar para ela ser liberta. O que que acontece? Geralmente quem está em cativeiro espiritual começa a sentir como se ela tivesse presa, como se ela rodasse, tentasse fazer algo, sempre fizesse o máximo dela e nunca saísse do lugar. A pessoa que está em cativeiro, ela vai começar a sonhar que ela está presa, que ela está num quarto escuro. Sempre em lugares escuros, presa, ela não consegue, às vezes, ela anda e não sai do lugar. Cheia de correntes, às vezes um lugar cheio de fezes. São sonhos de quem está em cativeiro espiritual. Deus, ele avisa em sonhos, assim, as pessoas que precisam de libertação? Avisa. Sempre em sonho? Avisa, mas às vezes a falta do discernimento, a pessoa não entende. Mas o inimigo também pode querer atrapalhar também o sonho, né? Ele pode dar um sonho nele, né? Quando o sonho é de Deus, nós sabemos que ele vem como aviso, ó. Algo está errado. Você nota várias coisas dentro do sonho que estão querendo te avisar alguma coisa. Você pensa assim, isso daqui está tentando me avisar algo. Algo está errado. Eu estou sendo perseguida, eu estou preso. Deus está dando esse sonho. O inimigo ele pode burlar o sonho e vir em sonhos totalmente perturbadores para tirar sua paz. Sonhos que vai ter acidentes, só que se você acreditar naquilo vai acontecer. Entende? Agora eu vou entrar numa questão bem polêmica e que as pessoas, muitos que não acreditam nessa, geralmente são as pessoas que criticam, né? Não acredita nisso tudo que está sendo falado, no forma com que é feito. O porquê que Deus, nós estamos lá servindo a Deus, a Cristo lá, tá passando por alguma coisa ruim, nisso aqui tudo que a gente falou, a pessoa tá tendo opressão ou uma oposição tal. Por que que Deus ele não vai lá e resolve esse problema sem a gente pedir? Ele ficar te avisando, ele, né? Poxa, eu tô indo na igreja, eu tô cantando, eu tô lá lendo a palavra, por que que Deus ele não vai lá e não faz? Deus tem o jeito dele de trabalhar. E o mundo espiritual, ele é regido por leis. Deus criou leis. Então, se nós não acertarmos nessas leis, a gente errar essas leis, não cumprir, tem a consequência. Vem a consequência. O mundo espiritual, igual a Bíblia, se eu não cumprir o que está escrito aí, Satanás ele tem total acesso à minha vida. E aí Deus espera porque a Bíblia diz que quando Moisés orava no deserto, Deus respondia, Deus fazia. Deus espera a gente pedir, espera a gente falar, espera a gente orar, a gente buscar. Porque tem gente que não quer a ajuda de Deus. Tem gente que não quer buscar de Deus, fala, eu não quero. Isso daqui não é, Deus não vai resolver. Então ele espera o nosso coração ir até ele,
buscar ele, pedir ajuda, e aí ele começa a dar o quê? O que você deve fazer. Ele não vai resolver o seu problema assim, pronto, tá resolvido. Uma mágica, não. Ele vai te dar o que você vai fazer e através daquela obediência que você tiver, o problema vai ser resolvido. Ele vai te dar estratégia. E para ter estratégia e ouvir a voz de Deus, tem que estar ligado com Deus. Às vezes Deus está falando e a pessoa não está ouvindo. Ah, Deus não me deu estratégia, não falou comigo. Você pediu discernimento dessa situação? Às vezes a pessoa está orando errado. Senhor, me abençoa. Senhor, como que Deus vai abençoar se ainda tem aquela maldição para ser quebrada? Então, ela tem que saber orar e pedir, Senhor, me revela tudo que está em oculto e escondido. Começa a fazer essa oração para o Espírito Santo. Você vai ver coisa que você nem lembrava mais do passado que precisa ser quebrado. E ali Deus vai te dar discernimento de como agir e a sua vida vai dar assim uma alavancada, vai acelerar. Olha só. Acelerar. Importante. Bom, você acredita que, né, você bem mencionou aqui que a Bíblia ela tem todas as respostas, tal. Se nós formos olharmos aqui o que Jesus veio nos ensinar, ele nos ensinou de uma forma simples. Ele não ficou explicando, viu? Você tem que orar 3 horas, o demônio tem o demônio tal, principado, potestade assim. Ele não ficou detalhando o das trevas pra gente. Não. Ele veio dar solução. Assim, ó, faz o que eu tô falando que vai dar certo. Sim. Foi assim, ele falou de uma forma simplificada para que todos entendam. Só que mesmo assim, e às vezes a gente fala assim, Jesus ele não falou. Só que ele deu o que você tem que seguir. Sim. Não precisa você entender o mundo espiritual, mas você tem que seguir o que nos foi ensinado. E aí que as pessoas acham, não precisa fazer mais nada, tal, é só tal. Jesus é amor, tal. Estamos na época da graça, né? A graça resolve tudo, não é isso? A graça resolve tudo. Então, só que às vezes ele não veio só. Ele deixou o que a gente tem que fazer. Sim. Assim, ó, olha, fita os olhos em mim e faça o que eu tô dizendo. Só que aí às vezes a gente esquece a gente pula algumas coisas, né, Ana? Verdade. A Bíblia já diz que tem principado, que tem potestade, hoste do mal. A Bíblia diz em 1 Coríntios que as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Deus para vencer o poder das trevas. Então, assim, às vezes nós precisamos de armas espirituais, que é o discernimento que você falou, que é a oração, que é o jejum. Tá ali, às vezes, escrito de uma maneira que a pessoa não entende, porque a Bíblia é uma revelação. Nem todos vão entender. Deus revela para quem Ele quer. Não é para todos entenderem, tá? Alguns vão ler e não vão entender. Aí, de tanta pessoa começar a ler, daqui a pouco ela começa a entender, porque o Espírito Santo começa a revelar. Então, o que acontece? Quando eu sei o que Jesus ensinou e eu coloco em prática, ele ensinou o jejum, ele ensinou a oração, ele ensinou a buscar, ele ia no monte buscar a Deus, e tem gente que anula isso, fala que não precisa, entende? Esse é o problema. Sim. Bom, eu vou fazer outra pergunta para fugindo fora do cronograma aqui. Qual que é o perigo desse negócio de autoconhecimento, essas coisas de, eu preciso me sabotar, eu preciso acreditar em mim mesmo, mudança de mentalidade, tudo bem, mudança de mentalidade, conhecimento, tudo certo. Mas daí essa linhagem de coach, né, de achar que tudo tá dentro de você, é dentro de você que você vai achar a solução para tudo, né? Que existe essa linhagem de coach aí, né? Qual que é o perigo disso aí, hein? O perigo disso aí é que, primeiro, o homem vai se achar autossuficiente, né? Nós não somos autossuficientes. A gente depende totalmente do nosso Deus. E o mundo espiritual, ele não respeita autoconhecimento. A pessoa pode sim se conhecer, a pessoa pode sim mudar a mentalidade, porque às vezes para prosperar, ela tem que ter uma mente próspera. Às vezes Deus quer prosperar a pessoa, ela tem uma mente escassa.
Então a prosperidade não chega. Tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que sim, mas tem que ter muito cuidado com esse nível de autoconhecimento. A gente não pode sair da palavra de Deus. Se saiu da palavra, aí é perigoso. Porque aí a gente não passa mais a depender do Senhor, e sim de nós mesmos. Isso não pode. É aí um perigo, né? E a gente vê muito isso em todos os lugares, nas redes sociais, muitos coaching, até pastores, infelizmente, entrando Sim. nessa linha de coach aí, né? E a gente deixa o que a palavra nos traz, né? Deixa o Espírito Santo de lado, né? Quando não acontece uma libertação na vida de uma pessoa, a pessoa está buscando, você está orando, tá ali, né? Fazendo o processo de libertação com a pessoa, e muitas vezes elas não conseguem se libertar. Existe algum bloqueios espirituais que são comuns, assim, para... Geralmente Não é difícil contribui. alguém não ter libertação. Porque quem se compromete com a libertação, geralmente alcança a libertação. Mas o que as pessoas não entendem é, a libertação ela não acontece em uma oração. Eu vou entrar na mentoria, eu vou sair liberta. Não é assim. A libertação é algo complexo e a libertação é um processo que acontece. Então, essa pessoa ela vai ter que querer muito ser liberta, muito. Porque após a oração de libertação, tudo piora. Essa pessoa começa a sentir mais opressão, porque os demônios que saíram começam a oprimir ela. Durante um mês, eles vão lutar para voltar. E essa pessoa vai ter que o quê? Se encher do Espírito Santo, se encher da palavra. A casa não vai poder ficar vazia. Então, muitas das vezes, a pessoa quer a libertação, consegue. E aí para. A pessoa vai e abaixa a frequência dela de busca e volta tudo de novo, só que até pior. E para a pessoa querer uma libertação completa, ela precisa se comprometer, precisa buscar. Tem libertação que dura 7 anos, 6 anos. Casos de esquizofrenia, casos de narcisismo, anos de renúncia, de jejum, oração e busca sem parar. E a constância não é fácil manter num caso desse, porque é difícil. No caso de narcisismo, para a pessoa chegar a querer uma libertação... Não, bem é difícil. sempre alguém que é buscando por ela. Ah, alguém buscando ela. Ela não aceita que ela precisa de É isso que eu libertação. ia perguntar. Não. Entendi. Até esquizofrenia também, a pessoa não tem... Nesse caso, o demônio já roubou ali a consciência da pessoa. Ele já roubou, totalmente. Já enraizou. E tem legiões ali, e mais legiões. Vamos pensar numa situação aqui extrema, em que alguém pode estar pensando. Deus é tão ruim assim que deixa as pessoas tão vulneráveis assim dessa forma? Ou é a gente que se afasta demais de Deus? É nós que nos afastamos de Deus. Porque tem as leis, tem as regras. E às vezes é consequência de alguém que fez algo errado lá no passado. Entende? São as leis. Quebrou a lei, o demônio tem acesso. E às vezes a misericórdia de Deus, na maioria das vezes, não deixa esse demônio matar essa pessoa. Ele é misericordioso, porque o que o demônio consegue fazer numa pessoa possessa com esquizofrenia, muitas das vezes Deus não deixa acontecer. Ele dá livramento ainda.